A fé que mais agrada a Deus é a honesta. Você já sentiu que precisava esconder suas dúvidas para que Deus não se decepcionasse com você? Jesus ele nunca rejeitou alguém que foi sincero com ele, mas ele rejeitou aqueles que foram fingidos. A fé que move o céu, muitas vezes ela vem do caos, da dificuldade, do impossível e da radicalidade. Mateus 9, acontece algo muito interessante na caminhada no ministério de Jesus. Ele acaba de vir do Monte da Transfiguração e um menino ele está possesso por um demônio. Os seus discípulos tentam expulsar, não conseguem. E está tendo uma discussão entre os discípulos dele com os escribas. Então o pai do menino ele aparece, ele fala: olha, eu tentei fazer com que os seus discípulos, eu pedi para os seus discípulos expulsarem o demônio do menino, mas eles não conseguiram. Pedi aqui para todo mundo, ninguém consegue. Você pode expulsar esse espírito imundo que aflige o meu filho? Jesus ele vai dar um sermão aos discípulos, um sermão aos escribas, dizendo sobre o problema da incredulidade, de que aquele demônio não saía do menino, porque eles não acreditavam, eles não conseguiam crer no Senhor o suficiente para que o demônio saísse. Mas algo interessante acontece no versículo 24 de Marcos 9, quando o pai do menino ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, eu sei que eu não creio, me ajuda na minha falta de fé. No momento em que Jesus fala, geração incrédula, geração perversa, até quando eu vou estar no meio de vocês, até quando vocês não vão crer, até quando vocês não vão acreditar no poder do Senhor, o pai daquele menino, numa radicalidade, ele sai da multidão e fala: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Então Jesus vai lá e expulsa o demônio do menino. Apesar da situação do momento, Jesus ele não despreza aquele pai, mas ele responde à fé dele. No momento que ele diz: Senhor, eu creio no Senhor, me ajuda na falta de fé que eu estou tendo. Nós às vezes precisamos ser assim. Nós não temos que ver a nossa incredulidade e sentar e esperar: eu não creio, fazer o quê? Mas a gente precisa crer, a gente precisa ser radical. Se a gente quer uma cura, se a gente quer um milagre, se a gente quer uma transformação, se a gente quer ouvir de Deus algo que a gente não tem ouvido, uma resposta que a gente precisa, nós precisamos de fé. Nós precisamos crer além do impossível, além daquilo que é possível, além do possível, além daquilo que nós estamos acostumados, além daquilo que os nossos olhos podem ver. Jesus vai responder à nossa fé, porque Ele não despreza a fé, mas Ele despreza aqueles que fingem ter fé. A fé não é ausência de dúvida, mas ela é continuar crendo mesmo em meio às dúvidas. Quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, a gente vai falar dos heróis da fé, em que todos os homens e mulheres do Antigo Testamento, ou pelo menos quase todos, eles aparecem ali em Hebreus 11. Você vê que todos eles foram pessoas que viveram no Senhor, viveram promessas de Deus, tiveram que crer pela fé, tiveram que crer em coisas impossíveis, tiveram que tomar atitudes que falavam da fé deles. Abraão, no meio de engravidar no meio de uma velhice, de repente Moisés tem que tirar um povo do Egito, sem guerrear, mas só indo declarando a palavra do Senhor, e Deus ia fazer os milagres. E isso são coisas extremamente difíceis. Davi sendo ungido rei num reino que já existe um rei, isso é extremamente perigoso, Um rei vai querer matar o outro. Mas mesmo assim, todos aqueles homens e mulheres, eles continuaram crendo no Senhor. Eles permaneceram fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, crendo em Deus. Porque a fé não é ausência de dúvida. A fé é a gente crer em meio à dúvida, crer em meio ao impossível. E Deus vai responder à nossa fé. A fé honesta é aquela que muitas vezes vai dizer: Senhor, eu estou fraco, mas eu continuo confiando em você. Jesus ele não quer robôs da fé, Jesus ele não quer uma performance de fé, alta performance, super excelência, campeões da fé. Ele não quer nada disso, mas ele quer filhos que confiam nele de forma honesta e verdadeira. Lembre-se disso, a fé que agrada a Deus é a que vem de um coração sincero.